governo federal. A nossa prioridade central dentro do governo do prefeito Rogério Avelar é organizar a atenção básica. E o que é organizar a atenção básica? Nós deixamos aqui 17 equipes de saúde da família, voltamos com 17 equipes de saúde da família e com 3 postos de apoio. Então, a nossa meta é que até o mês de julho nós tenhamos 21 equipes de saúde da família, todas elas com médico. Então, vereadora Aline, havia uma cobrança, inclusive dos vereadores que estavam aqui nesta casa, através de comunicações por telefone, qual seria a nossa posição em relação à questão médica no município. A primeira questão é tratar o médico como um profissional importante, mas não mais importante do sistema, mas que ele faz parte de uma rede. Então, nesta perspectiva, nós tomamos uma decisão política, não das mais fáceis, mas nós tomamos a decisão de acabar com o day off, que era um compromisso do prefeito Fernando Pereira durante o período eleitoral. Eu quero isentar aqui a todos os 3 gestores que passaram pelo governo que isso não era um problema dos secretários municipais, mas era uma questão do prefeito. Então, nós não tínhamos esse compromisso político com nenhum médico, nós então hoje temos todos os médicos cumprindo uma carga horária de 40 horas semanais. Então, essa foi um ponto de partida. A outra questão é acabar com qualquer situação que deixe a atenção primária num plano secundário. Porque todos os municípios que fizeram esta opção política na área da saúde pagam um preço muito caro. A atenção hospitalar, só para se ter uma ideia, isso é estudos da Organização Pan-Americana de Saúde, para cada R$1 que se gasta na atenção básica, quando vai para as unidades de pronto atendimento e hospitalar, nós estamos falando de mais R$5 que é colocado. Nós temos, por exemplo, que privilegiar um conjunto e uma carteira de exames para que as pessoas que têm uma úlcera no estômago não viram câncer. Mas para isso nós precisamos ter médico, nós precisamos ter endoscopia, nós precisamos ter para isso um conjunto de ações para que isso não evolua para as doenças mais difíceis. Os determinantes da área da saúde, o determinante tempo é um determinante e um fator bastante importante. Então, a atenção primária, ela conjuga para nós um conjunto de responsabilidades que é inequívoca desse município e é inequívoca de quem está na gestão, seja prefeito, seja o secretário municipal de saúde. Então, partimos daí para 17 para 21 equipes, nós temos 3 equipes do NASF, nós estamos ressignificando o NASF, fazendo atendimento individual, atendimento compartilhado e atendimento coletivo. Porque esse município, hoje, a terceira maior causa de procura ao pronto atendimento entre pessoas com menos de 35 anos é de autoextermínio. E é de autoextermínio porque as pessoas não veem perspectiva na vida. Então, nós precisamos ter profissionais que atendam no conjunto. Então, não é só o saber médico, é o saber do psicólogo, é o saber dos outros profissionais todos que trabalham nessas frentes, porque senão nós vamos continuar perdendo as nossas pessoas. A segunda causa de internação no Hospital de Lagoa Santa, senhores vereadores, eu acho que isso é importante, nós temos aqui nesta casa 3 profissionais da área da saúde que compõem essa casa legislativa, isso é significativo. Então, vamos entender por que esta causa tão gritante hoje no sistema de saúde, as pessoas estão chegando ao pronto atendimento por causa do AVC, altamente prevenível. Aí nós precisamos privilegiar esse nível da atenção, porque senão nós vamos continuar a gastar um recurso muito alto para atender sequelas que elas poderiam ter sido evitáveis na atenção primária. Então, o nosso ponto de partida é isso. Não é só organizar, não é só acabar com o day off, não é só organizar o NASF, é preciso melhorar a infraestrutura. Nós fizemos isso nos 2 governos anteriores do Rogério Avelar,
Melhoramos bastante a questão da infraestrutura e já demos passos importantes. Nesse momento, a nossa equipe está fazendo o registro no sistema do Ministério da Saúde, porque nós já conseguimos uma emenda do deputado Marcelo Alves Antônio no valor de R$1.040.000 para construirmos a unidade que vai abrigar as equipes do Bela Vista, do Linceia e do Promissão. Então, nós precisamos fazer um investimento na atenção primária. Nós estamos buscando desenhar um modelo de atenção à saúde em que nós possamos deixar para a Lagoa Santa, nesses 4 anos, equipamentos próprios, adequados sanitariamente, ou deixar projetos para que quem nos suceder possa dar continuidade nessa questão da infraestrutura. É importante a gente fazer isso. Então, nós estamos trabalhando nesse sentido. As unidades de policlínica, que complementam esse nível da atenção básica, nós definimos 5 especialidades na clínica ampliada, que é aquele documento, senhor presidente, que eu entreguei ao senhor e ao vice-presidente, que encaminhamos, né, a toda a comunidade, aos trabalhadores. Então, nós temos lá 3 eixos estruturantes do sistema de saúde, que é científico, que é um discurso ideológico, sim, mas é uma pauta política importante, a questão da clínica ampliada. Então, nós estamos colocando aí a pediatria, a ginecologia, a cardiologia, a psiquiatria e a ortopedia clínica como elencos dessa atenção básica. Nós já estamos com o profissional Dr. Borges, atendendo a ginecologia da saúde gestacional. Cada dia ele está numa policlínica e às sextas-feiras ele está na secretaria fazendo discussão de caso, capacitando os nossos médicos da atenção básica para poder fazer isso. O Dr. Carlos, que estava antes do Promissão, que é concursado no município como médico pediatra, também já está fazendo esse rodízio. Agora, em abril, a gente começa com a cardiologia. Então, isso é para nós uma clínica privilegiada no sentido de fazer. Agora, nós estamos em 90 dias. Então, mas são percursos que nós já estamos trabalhando. No segundo semestre, o nosso desejo vai depender também do orçamento, vai depender de todas as nossas projeções em termos de arrecadação, mas a ideia é que a gente tenha o ortopedista e também o psiquiatra atendendo. Para o município, como eu já disse, e é assustador, é difícil um secretário ter a coragem de vir aqui dizer que as pessoas estão se matando por falta de esperança, por falta de perspectiva, pela crise econômica, tudo isso. Então, nós, enquanto sistema de saúde, nós temos que criar condições para que as pessoas possam ter perspectivas de vida. Completando ainda o elenco da atenção básica, nós estamos definindo, juntamente com as secretarias de gestão, definindo isso com o jurídico, definido com o Fundo Municipal de Saúde, e já está nessa casa o projeto de ampliação de mais médicos. E por que é importante? Vereador Artimeu, o senhor que está prestando muita atenção aqui na nossa fala, se eu estou dizendo aqui que é a proposta desse governo de ampliar a clínica, colocando mais 5 especialidades, eu preciso fazer uma economia. Então, o Ministério da Saúde contribui, o governo passado aderiu ao programa Mais Médico, numa perspectiva, nós estamos fazendo essa ampliação do Mais Médico numa perspectiva mais ampla e garantindo ao profissional que aqui vem fazer o Mais Médico, que ele possa receber o auxílio moradia. Então, isso faz com que ele tenha vínculo, porque se ele não ficar aqui, ele vai para 7 Lagoas, porque lá ele recebe R$3.200, né, da bolsa e do auxílio, né, moradia e alimentação e transporte. Então, é um valor de R$3.000, nós estamos trabalhando nessa perspectiva. Foi dado, então, esse encaminhamento, já está nessa casa, a gente pede aos senhores vereadores a compreensão da urgência e da importância que esse projeto tem. Chegará também a essa casa, nos próximos 30 dias, o projeto de lei da residência médica na estratégia da família, garantindo o complemento da bolsa, porque nenhum médico vai vir à Lagoa Santa fazer residência médica com o valor de R$2.800 do Ministério da Saúde. É preciso que a gente também faça uma complementariedade da bolsa, que é a contrapartida municipal. Com isso, a gente vai garantir mais médicos, nós vamos baratear o custo
E mais do que isso, aquele médico que é formado em Lagoa Santa, durante toda a sua infância, toda a sua juventude, vai para a cidade de Belo Horizonte, faz medicina, ele não volta para trabalhar aqui. Porque a cidade não é atrativa para ele. E a residência, ela tem um componente importante, porque o médico atende no posto de saúde, mas ele faz 12 horas de plantão. Ele vai aprendendo, ele vai tendo segurança, e aqui ele vai fixando a sua trajetória profissional. Então, esse projeto também é um projeto importante e que estende aí o nosso elenco da atenção básica. A questão do... Eu não vim para falar que a gente tem solução para tudo, que está uma maravilha, porque não está. Pegamos, assumimos a gestão com muitas dificuldades na questão do transporte sanitário. E eu não tenho o menor problema de pedir ajuda para quem pode ajudar. Então, as nossas ambulâncias estão sucateadas, está muito difícil. E eu liguei para o Luiz Vitor e falei, olha, você tem ambulâncias muito boas, estou vendo a entrada da cidade, você pode nos ajudar? E está ajudando. A política não pode ter partido político, ela é republicana, mas ela tem que ser republicana na essência. O que não pode é fazer política com ambulância. Agora, ajudar a população, nós vamos pedir. E eu não tenho nenhum problema, conversei com o prefeito, conversamos com os nossos colegas secretários, tivemos o maior apoio. Nós não podemos deixar as pessoas morrer por causa de vaidades políticas. Então, está nos ajudando, mas, para além disso, nós já conseguimos uma liberação de uma ambulância, o governo do estado vai fazer entregas de ambulância, nós já conseguimos uma. Eu acho que cada vereador, cada grupo de vereador tem seus deputados, peça ambulância para a Lagoa Santa, porque está precisando. Será bem-vinda. Não é só ônibus que a gente precisa para a escola, não, precisamos de ambulância também. As do Buresca têm nos ajudado também. Então, vamos usar todos os recursos que a gente tem. Então, a gente está com essa situação. Tivemos aí também uma emenda para ajudar a comprar uma ambulância, emenda federal, está sendo cadastrada, para que nós possamos comprar. Essa é uma dificuldade. O hospital está funcionando, mas não é o padrão de qualidade e de excelência que nós queremos. Ainda está muito longe. Está muito longe de ser. Nós temos uma clínica ainda muito modesta para o potencial que esse hospital tem. Esse hospital tem 3 salas cirúrgicas. Esse é um hospital que precisa ter uma vocação, ele precisa ter uma definição de escopo do que ele vai trabalhar. E a nossa perspectiva é que o hospital, nesse primeiro momento, nós tínhamos que ter escala constituída, nós tínhamos que ter grupo diretivo. Então, nós instituímos uma comissão, através de um decreto do prefeito, para avaliar todas as fases do processo produtivo do hospital. A primeira fase é esta mesmo, da organização do hospital enquanto porta de entrada e retaguarda hospitalar. A junção das duas portas, o pronto atendimento, juntamente com a retaguarda, possibilita redução de custos, um cuidado mais prolongado, e isso facilita, inclusive, o processo de transferência. Senhor Carlos Alberto, trabalha no fórum e sabe das nossas inquietações lá no fórum. As 3 primeiras semanas eu fiquei muito preocupado. Era 2, 3 mandatos judiciais por semana. Nós estamos igual aquele pessoal da CIPA, todo dia a gente comemora. Oba, hoje a gente não teve um mandato judicial. Nós estamos há mais de 30 dias sem nenhum mandato judicial. Mas sabe por que a gente está tendo? Porque a gente tem uma equipe hoje da Secretaria Municipal de Saúde acompanhando o hospital o tempo todo. E é preciso fazer isso. O gestor do contrato é esse secretário que está falando. E o dia que ele não fizer, ele não serve para ser o secretário municipal de saúde da cidade. Porque um município que coloca 1,5 milhão para funcionar um hospital que ainda está muito longe do padrão, tem que ter uma fiscalização do recurso. Durante o carnaval, senhor presidente, nós estivemos no hospital 24 horas, a nossa equipe. O carnaval foi tranquilo porque a gente tinha equipe lá trabalhando e colaborando com a Laborare e com os interventores. E nós estamos fazendo isso discutindo com o interventor. É com ele que nós temos uma relação. É com ele que nós estabelecemos um diálogo. A Laborare, para nós, é um prestador de serviço dos interventores. Eu acho que eu estou dizendo qual é a toada que a gente vai dar.
A relação é com os interventores. São eles que, nesse momento, representam a diretoria da Santa Casa. E nós temos que fiscalizar, sim, o trabalho laboral. Eu não vejo nenhum problema nisso. Eu acho que ninguém que está aqui nessa casa hoje entende que não seja papel do secretário. Houve uma estranheza, houve uma dificuldade no primeiro momento, parece que o Gilson está querendo tirar, a gente aqui... Não, nós só queremos conduzir o processo, tem que ser assim. Né? Esse é o meu papel. Né? Então, nós estamos fazendo isso de forma muito tranquila, hoje está mais tranquilo, eles estão entendendo que o nosso papel é esse mesmo, e a gente também tem que criar expertise em nós. E se amanhã a gente tiver que assumir esse hospital? Agora, eu não vou dizer aqui para os senhores, mas nós temos plano A, B, C, D e até o Z para administrar o hospital. E nós não estamos falando isso com arrogância, não. Estamos falando isso porque esse é o nosso dever. Esse é o nosso papel. Porque quem paga esse hospital, quem financia esse hospital, é o município de Lagoa Santa. De 1 milhão que eles colocaram lá, somente 90 mil vem do Ministério da Saúde. O restante é tudo municipal. Se alguém quiser dizer como que as regras aqui em Lagoa Santa, coloque dinheiro e ajude a financiar. Não adianta alguém dizer, tem que fazer isso, porque o hospital tem que fazer isso. Coloca dinheiro aqui. Porque nesta toada a gente não vai dar conta, não. Porque tem que atender o município vizinho, se tiver recurso aqui. Se não, atende a urgência e depois encaminha. O nosso compromisso é atender a população de Lagoa Santa. Esse discurso, vereadora, só deve estar achando muito diferente do que eu fiz aqui em 2010, que eu defendi o hospital regional. Defendo sim o hospital regional, desde que coloque recurso aqui. Não dá para a gente ter um convênio assinado na gestão passada, o vereador Fabiano sabe o que eu estou falando, o Estado assumiu o compromisso de colocar 600 mil por mês, não colocou ainda. Então, nós não podemos viver com isso. Eu acho que agora é juntar o pacto, todo mundo, ir lá, conversar com o Pimentel, conversar com o secretário de governo e dizer, Lagoa Santa depende desse recurso. Porque o hospital foi reaberto com uma perspectiva de financiamento do Estado, financiamento do governo federal e do governo municipal. Até agora não veio. Só a Lagoa Santa está pagando. Agora, se nós continuarmos, senhores, a fazer esse pagamento dessa forma, sem recurso, nós não vamos ter dinheiro no ano que vem para insumos básicos na saúde. Ninguém aguenta. Quase 25% do orçamento da saúde é para pagar um único contrato, o contrato com a Santa Casa. Enquanto isso, nós vamos fiscalizar. Na semana passada, eu visitei todos os leitos do hospital. Eu fui em todas as clínicas. Fiz uma visita, um trabalho técnico que nós fizemos na parte administrativa e depois fomos lá. Tá bom. Durante a transição, tinha menos de 20 leitos, menos de 20% dos leitos ocupados, agora já tem bastante. Mas nós precisamos melhorar em termos de cirurgias eletivas. Nós temos uma fila muito grande. Belo Horizonte não está atendendo. Eu estou fazendo aqui uma exposição geral, senhor presidente, depois eu fico aberto às questões. Nós temos a média complexidade, gente, e a alta complexidade, elas não são realizadas em Lagoa Santa. Uma parte da média, bem média mesmo, em Lagoa Santa. Como o hospital ficou muito tempo parado, a gente tem uma fila muito grande. Vespasiano com suas dificuldades também de financiamento. Eu acho que Vespasiano até tem feito demais para Lagoa Santa. E Belo Horizonte não tem atendido, desde março de 2015 que está fechado as portas, para o estado todo, não é só para Lagoa Santa. Hoje nós tivemos uma reunião, demos alguns encaminhamentos, onde nós vamos chamar Belo Horizonte para uma conversa, juntamente com o estado, com o Ministério, para que a gente possa fazer esse enfrentamento. Mas a gente tem muita demanda reprimida. No tocante à Lagoa Santa, que esse é a nossa questão, recebeu-se um recurso no ano de 2014 para fazer cirurgias eletivas, e 123 mil em conta. Como o hospital não estava realizando porque não tinha hospital funcionando, iniciou-se o processo da devolução do recurso. Nós tomamos uma decisão de governo de não fazer devolução do recurso. Estamos conversando com a Santa Casa
para realizar esses 123 mil. Por que nós precisamos fazer isso? Por dois critérios muito objetivos. Um é que tem uma demanda reprimida muito grande. Tem senhoras nessa cidade há 3 anos esperando uma cirurgia de esterectomia total. Para quem não sabe, é retirada do útero. Nós temos... Essa cirurgia ela pode ser feita em Lagoa Santa. Então, nós estamos fazendo uma discussão técnica, o Dr. Borges está conduzindo esse processo conosco, para que nós possamos, dentro desses 123 mil, aliviar um pouco da dor e a gente criar uma expertise. Outro aspecto, além da questão da redução da fila, é o aspecto de que Lagoa Santa tem que voltar a ser sua série histórica, porque Lagoa Santa era referência até o ano de 2013 em cirurgias oftalmológicas. Com o fechamento do hospital, a gente tem essa dificuldade hoje de série histórica. Então, a gente tem que retomar essa série histórica. Então, na medida em que a gente for resolvendo a nossa demanda aqui em Lagoa Santa, fica mais fácil de cobrar de Belo Horizonte. Porque aquele paciente que chega no pronto atendimento, num caso de urgência, que poderia ter sido resolvido na atenção básica, ela entra na porta de urgência de Belo Horizonte e utiliza o recurso para fazer alta complexidade. Então, essa é uma conta que não fecha. Então, nós precisamos vocacionar o nosso hospital para ser um hospital cirúrgico para resolver essa demanda. E a partir do momento que a gente começar a fazer em maior escala atendimento cirúrgico na ginecologia, na ortopedia, na vascular, e essas cirurgias que a gente dá conta de fazer, certamente nós vamos receber recursos dos outros municípios. Aí esse nos interessa. Porque receber paciente aqui só para deixar recurso na clínica médica não dá conta. Porque a hotelaria da clínica médica é muito cara. A hotelaria da clínica cirúrgica é bem mais barata. Se opera um paciente hoje, dá alta amanhã, se ele não tiver nenhuma complicação. E esse paciente a gente dá conta de fazer. Então, a gente precisa trabalhar. Por exemplo, a ortopedia. A ortopedia é uma questão hoje, gente, de fazer a alocação de um intensificador de imagem. Não adianta ficar esperando dinheiro que vai vir do Estado, que não está pagando os convênios de 2010. Tem convênio de 2010, tem convênio de 2011, tem de 2012. 13, então, foi uma beleza, né? 14 anos de eleição, convênios aí. Não está pagando. Então, é o seguinte, vamos para a alocação. É isso que a gente está conversando em colaborado. Por isso que a gente precisa ter um outro olhar de gestão. Né? Então, a gente completa aqui a nossa fala, dizendo que o desafio é muito grande. A gente precisa dos 15 vereadores nessa casa, buscando recurso. Eu quero agradecer àqueles que colocaram emendas, pode ser 10, 20. Artileu, a emenda sua junto ao deputado Zé Silva, eu vi Zé Silva uma vez, mas eu já estou gostando dele. Né? O cara arrumou 100 mil para nós definir, vamos comprar medicamento para que chegar o recurso. Né? Então, a gente termina, presidente, essa nossa fala dizendo que em 3 meses a gente já fez alguns percursos, estamos capacitando, qualificando a nossa equipe, já estamos aí com curso de pós-graduação, outro curso de pós-graduação já negociando, estamos trabalhando para implantar o centro de formação na área da saúde, e, infelizmente, eu gostaria de dizer que consegui 5 milhões de emendas, eu só consegui 1.800.000, mas não foi por falta de esforço. Esse secretário tem trabalhado em média 14 horas por dia, às vezes até 18 horas por dia, para que a gente possa olhar para frente e daqui 4 anos a gente poder estar aqui fazendo um balanço nessa casa de que a gente pode fazer muito mais, entendeu? Apesar de todas as dificuldades financeiras. O nosso limite não é o orçamento. O nosso limite é a nossa boa vontade em fazer saúde pública. Muito obrigado nesse primeiro momento. Secretário, mais uma vez, agradeço a sua participação. Eu quero lhe parabenizar pela sua atuação em frente à Secretaria. A gente sabe do esforço, do seu empenho, principalmente na questão da capacitação também do funcionário público. Isso é de grande importância para nós, moradores, e também para o funcionário.
Agradeço ao convite e à participação nossa no Hotel Promenade com relação ao curso que foi dado em parceria com o Hospital Sírio-Libanês, com a Prefeitura. Eu acho de extrema importância, foi muito bacana. A gente quer participar mais vezes, sempre que tiver qualquer evento desse, nos convide, porque a gente quer valorizar o servidor, a gente quer estar participando e sabendo o que está acontecendo no nosso município. A gente sabe do seu empenho, a gente sabe o que você pensa, o que você quer para a nossa cidade e tenho certeza que essa Câmara estará junta para o que você precisar e o que o município precisar. Obrigado. Eu quero registrar a presença do vereador Carlos Alberto Barbosa e do vereador Rafael. Questão de ordem, presidente. Vou falar, vereador Carlos Alberto. Senhor, desculpa pelo atraso, eu peço todos desculpas, senhores vereadores, boa noite. Vereadora Aline, funcionários da Câmara, secretário Gilson. Acho que tem mais secretários aqui. Tem? Patrícia? Patrícia está ali. Tem a Patrícia. Boa noite, bem-vindo a todos. Eu gostaria de pedir desculpas, Gilson, porque eu tinha um pequeno probleminha, mas eu gostaria de parabenizá-lo e dar boas-vindas à nossa cidade novamente. Eu tive a felicidade de trabalhar com você no governo Rogério e sei a importância do seu empenho, a sua dedicação naquilo que faz. Eu acho que nós estamos muito bem servidos. Eu tenho certeza que o senhor está trabalhando mais de 14 horas por dia, isso eu tenho certeza, que eu sei como é que é o seu trabalho. E eu não sei se alguém fez a pergunta, é muito ruim a gente chegar assim e perguntar em seguida. Uma simples pergunta. Qual a sua avaliação hoje, dentro desses 3 meses de governo, que o senhor fala sobre o Hospital do Água Santa? Vereador, sendo muito verdadeiro, como cidadão, como secretário, eu ainda acho que nós não alcançamos o bom. Nós ainda estamos no regular. Nós precisamos melhorar os processos de trabalho. Então, assim, nós precisamos avançar. Eu disse aqui que a gente institui uma comissão com critérios, agora a gente apresenta em abril. Esta casa parece que nos pediu o nome dos representantes da comissão, e a gente só vai ter uma melhoria do processo cobrando. Os interventores têm muita boa vontade de resgatar esse hospital. O senhor Paulo Pacheco me deixou as melhores impressões. Acho que muito bem intencionado em desenvolver o processo. Eu disse que a Laborare, para nós, é um terceiro. E como terceiro, tem que trabalhar em cima de metas. A gente ainda está no nível, não ainda no nível do bom. Precisamos avançar. Eu acho que o que a gente avançou foi no sentido da unificação das 2 portas. O senhor imagina que, quando eu tenho ali um caso cirúrgico e eu tenho um hospital, eu posso fazer uma apendicite no hospital de Lagoa Santa. Eu não preciso colocar numa ambulância e sair correndo, né? Então, eu acho que isso é um avanço, eu acho que aí a gente passa do bom, né? Mas ainda temos um caminho aí para percorrer. Não, a gente não faz isso de um dia para o outro, não. Há um esforço muito grande da equipe da Laborare. Eles hoje são mais receptíveis às nossas falas, compreendem que o nosso fazer é um fazer técnico, que o nosso fazer é um fazer dialogado com a ciência, é dialogado com as melhores técnicas, mas também é dialogada com a questão orçamentária e financeira. Né? Então, assim, a gente tem ainda um caminho para percorrer. Eu acho que a gente tem que avançar, principalmente na questão das cirurgias eletivas. A gente precisa avançar. Esse hospital tem uma vocação cirúrgica. Essa cidade tem 2 médicos cirurgiões que estão operando em Belo Horizonte, que mora nos diversos espaços da cidade, nos diversos bairros, condomínios, e que querem fazer boas técnicas cirúrgicas. Eu acho que a gente precisa avançar. Só para o senhor ter uma ideia, um hospital que não tem 60, 70 mil por mês, ele não consegue colocar uma equipe de cirurgia 12 horas. Então, a gente tem que ter mais que 12 horas, a gente tem que ter 24 horas. Agora, a gente precisa de gente para operar.
né? Então, a gente... E tem gente para operar, né? Tem gente aguardando na fila. Então, eu diria para o senhor que vamos chegar aí no segundo semestre no bom. E não existe ótimo na saúde. Isso é uma bobagem. Essas avaliações de desempenho que falam, tem ótimo na saúde, não é bem assim, não. Eu acho que a gente tem um legado aí, né, já uma trajetória na saúde, porque a gente precisa sempre. Então, eu quero falar para o senhor que a gente tem que caminhar para um bom mais um bom mais dois, um bom mais três, entendeu? Até um bom mais 5, porque o ótimo está difícil. Depende de uma série de fatores, vereador. Muito obrigado. Senhor presidente, é um pouco estranho, porque todas as vezes que eu vim a esta casa, o pessoal me acha muito racionalista, muitas vezes até pessimista, porque eu não venho de ilusão. Eu não vou dizer que não está bom, se eu ainda não acredito. Só para o senhor ter uma ideia da questão. Eu tenho um amigo pessoal, sou padrinho de casamento dele, e ele foi secretário municipal de saúde de uma cidade. E a minha mãe estava nessa cidade. E foi lá pedir um medicamento. Ele não liberou e não arrumou recurso. E eu fui no Ministério Público. Quando o poder público não faz, ele tem que fazer. Então, eu pratico na secretaria o que eu praticaria como usuário. Por isso, vereador, que eu não vou dizer para o senhor que está maravilha, porque ainda não está. Mas vai ficar. Fé em Deus. Se Deus quiser. Vereador, qual dos dois pediu primeiro? Quem pediu? Com a palavra, vereador Artileu. Boa noite, Aline, boa noite aos vereadores, boa noite à comunidade aqui reunida em Lagoa Santa. Boa noite, secretário. Só queria registrar, né, e parabenizar pelas ações, porque 100 dias, 90 dias de governo com enfrentamento e priorização da atenção básica é o que a gente precisa mesmo de verdade para evitar tantos colapsos, né, e chegar na atenção especial. Então, eu queria parabenizar. E aproveitar também para registrar aqui de público que o secretário ele participou da Assembleia de Juventude no último dia 10 de março, onde 280 jovens se reuniram, e os jovens estavam cobrando uma política pública para a juventude dentro da área da saúde. O secretário dialogou com essa juventude e se comprometeu em criar uma comissão multidisciplinar, né, uma comissão de técnicos da prefeitura e também com a composição de jovens. E hoje ele me deu esse resultado, disse que essa comissão será criada agora por decreto e convidando, né, os jovens, né, do ensino médio, na faixa de 15 a 19 anos, para e garantindo, né, atendendo ao pleito da juventude, garantindo 10 vagas de participação dos jovens nessa comissão que discutirá uma atenção de saúde, política pública de saúde, voltada especificamente para a juventude. Eu quero registrar isso e parabenizar pela sua abertura, sua capacidade de diálogo com a juventude, isso é muito importante, e dizer também que esses eventos de mobilização e participação da juventude vai aos poucos educando esses jovens para o protagonismo, para fazer política de forma adequada e por lutar pelos seus direitos. E eu estou muito feliz, né? A gente vai fazer eleição nas próximas semanas com os jovens para escolher esses representantes que vai compor essa comissão para poder, enfim, discutir um atendimento especializado para um público tão especializado, né, com as suas demandas específicas. Então, é isso que eu queria registrar. E dizer também que a gente continua lutando para conseguir mais emendas, conseguimos essa aí. Você me disse também que vai ser utilizado para compra de medicamento, né? Isso é muito importante. Mas continue empenhado também em trazer recursos para a saúde aqui em Lagoa Santa. Obrigado. Eu que agradeço, vereador, e estamos sempre dispostos a participar desse debate. A comissão, ela, depois de instalada, ela vai reunir para a gente discutir a política para o jovem. E aqui é um dado bastante interessante, e eu acho que nós temos aqui nessa plateia e na composição dessa casa, vários pais, né, aqueles que ainda não têm filhos, adolescentes, mas 1/3 das causas de mortes externas, seja por violência, juntando as violências domésticas, violência no trânsito, problemas com o abuso de álcool e outras drogas,
um terço desses jovens são de 14 a 26 anos. Então, nesta toada, se a gente não mudar e fazer discussão. E a verdade é que o gestor municipal de saúde, seja de qualquer esfera, ele não consegue fazer uma política para o jovem, para o adolescente e o jovem, se não discutir como que ele quer ser atendido. Porque a gente não sabe nem como chamá-los quando ele se apresenta numa unidade. Então, acho que esse é um aspecto importante. Eu saí dali com uma responsabilidade muito grande, porque a gente não está falando de futuro, a gente está falando de presente, e muito bacana, porque o jovem de Lagoa Santa se apresentou bastante ativo nas suas proposições e no que quer. Né? Falou ali de transporte, falou de... e a avaliação que eles têm do hospital é muito parecida com a que a gente tem mesmo. Então, eles sabem, eles estão vivendo essa dificuldade. Então, a gente está fazendo isso, mas aí eu quero dizer para o senhor que a gente não vai conseguir fazer isso sozinho. A gente não vai fazer saúde para os jovens se a gente não chamar esporte, se a gente não chamar educação, se a gente não chamar todos os atores sociais para a gente fazer essa construção. Essa comissão ela só é representativa se ela tiver essa participação de todos. Mas eu quero agradecer mais uma vez a questão da emenda, e no ano que vem eu espero que ela seja duplicada por 10. Okay. Pela ordem, presidente. Com a palavra, a vereadora Aline. Boa noite a todos presentes, a todos os colegas. E, Gilson, obrigada pela presença. Você falou tudo que eu queria que falasse para o povo. Que, como diz você, quem paga é o povo, né? Então, o povo precisa de ser informado o que está se fazendo pela saúde. Eu só vou fazer uma pergunta que me incomoda muito, é aquela UPA que estão construindo na Vila Maria, e o PAN. Porque, como você disse aí, secretário, não tem condições de manter o PAN, manter essa UPA, o hospital e os PSFs, porque a gente sabe muito bem que não tem dinheiro para isso. E o que vai se fazer com o elefante branco que tem? 2 elefantes brancos. Vereadora, eu acho que, o vereador Fabiano, eu vou usar aqui uma fala sua da Conferência Municipal de Saúde. Foi perguntado para ele, o nosso companheiro, amigo, João Paulo, que saiu da nossa equipe, foi ser secretário de Saúde de Santa Luzia. E ele fez a pergunta dirigindo ao vereador hoje e então secretário. E ele perguntava se a cidade tinha condições de ter 3 portas de entrada. O hospital, o PAN da Várzea e a Vila Maria. E ele foi categórico em dizer, não tem condições. O prefeito, à ocasião, falou, tem. E ele disse, então, quem está falando é ele, não sou eu. Estou errado, vereador? Então, eu uso da mesma fala, do tecnicismo. Não tem condições a gente ter 3 portas de entrada. Isso é bobagem. Não dá conta de fazer. Não existe UPA se não tiver pediatra, se não tiver ortopedista, se tiver cirurgião. A gente tem que avançar para ter ginecologista. Né? Então, veja bem. Então, vereadora, o nosso plano de governo contempla a UPA federal. Mas aí nós vamos falar de UPA federal, nós vamos dizer então. A UPA federal, ela coloca, a UPA tipo 1, ela coloca R$100 mil. R$100 mil. Não dá para compor a equipe com enfermeiro, técnicos, o classificador e o clínico. Não dá. Então, é importante a gente colocar. O Ministério fez uma política devastadora com os hospitais do Brasil. Criou UPAs em tudo quanto é lugar, foi liberando dinheiro. É por isso que tem mensalão nesse país. É por isso que tem tanta gente presa. Né? Porque tem UPAs aí que custa milhões. Pois bem, não é o caso aqui de Lagoa Santa, porque a UPA está sendo construída. Ok. Então, o nosso escopo é ter o pronto atendimento integrado ao hospital. Quando o Ministério voltar com recurso, hoje, quando as 2 portas estão abertas, o Ministério coloca 100, o Estado coloca 100 e o Ministério coloca mais 190 quando está integrado ao hospital, que é a retaguarda. Então, é nisso que nós estamos trabalhando, vereadora. A Várzea, nós estamos discutindo ali um centro de especialidades.
Essa é a nossa proposta, estamos construindo para a gente voltar. Ali nós estamos falando de um centro para a área da oftalmologia, para a área do AVC, para aqueles que já são sequelados e mais a prevenção, e o centro Hiperdia. É o que nós estamos trabalhando. Porque a população de Lagoa Santa precisa, e aí a gente vai conseguir resolver, inclusive, problemas da região, colocando recurso aqui via consórcio SISREC. Em relação ao Ministério da Saúde, a política está tão errada em relação à UPA, que antes nós tínhamos UPA tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Em dezembro de 2016, o Ministério, tentando resolver o equívoco da política, agora criou a UPA tipo 4, 5, 6, 7 e 8. É cada uma mais vazia do que a outra. Então, nós estamos e continuaremos na construção da obra e nós vamos buscar, junto ao Ministério da Saúde, uma destinação própria para aquele lugar. Por exemplo, já tem algumas experiências bastante exitosas. O município de Santa Luzia, o município de Contagem, estão realizando UPAs com um atendimento pediátrico, mas com a retaguarda hospitalar. Né? Então, veja bem, nós vamos pegar aquela região, e modéstia à parte, nós conhecemos a cidade, nós conhecemos os estratos populacionais dessa cidade, mais de 35% das crianças de Lagoa Santa estão a partir do Sobradinho. Então, qualquer coisa que a gente for pensar ali, nós temos que pensar no extrato populacional. Agora, 3 portas de entrada, vereadora, infelizmente, o Ministério teria que colocar aqui pelo menos 3 milhões de reais para a gente manter, sabe, todas essas portas, e ele está colocando 90 mil. Quando ele voltar a colocar os 100 mil da porta e colocar mais os 190, ainda assim é insuficiente para manter o PAN. Ainda bem que Lagoa Santa tem uma arrecadação um pouco diferente dos outros municípios. Secretário, por gentileza, como que fica o SAMU e o Corpo de Bombeiros? O Corpo de Bombeiros, nós já tivemos uma reunião com o vice-prefeito. Essa foi uma reunião grande, o Juninho participou, o presidente participou dessa conversa. Há um processo bastante já adiantado em termos de negociação. O município gastaria um valor de aproximadamente 100 mil reais para manter o Corpo de Bombeiro com resgate. Estamos trabalhando para que até dezembro a gente avance e talvez seja implantado. Em relação ao SAMU, nós tivemos a eleição do Aliança, tivemos a visita do Samuel, do Aliança, hoje tivemos uma reunião com os secretários da região, e a nossa proposta, vereadora, é que a gente faça a implantação do SAMU integrado à região metropolitana. Essa é a nossa proposta, é voltar ao projeto. Então, tem uma conversa hoje, que ela é bastante interessante, de implantar o SAMU em toda a região aqui do entorno de Vespasiano. Aí viria todos os municípios. Então, se a gente implanta por bloco, por regiões, a gente vai ter um sucesso maior. Né? Porque a gente precisa fazer isso e garantindo que o Belo Horizonte é a porta de entrada. Porque não adianta ter ambulância e não ter porta de entrada. O Rosoleta vai estar aberto? Né? Então, se a gente não fizer essa negociação do ponto de vista de uma rede, ter só a ambulância não vai resolver o nosso problema. Então, nós estamos discutindo. Última pergunta. Sim. E a maternidade? O povo pode vislumbrar essa ideia ou a gente tem que continuar nascendo no espaço? Vereadora, a gente tem a obrigação de voltar com a nossa maternidade, que eu não posso falar dos meses, eu não posso falar de dados de dezembro de 2012, porque eu entreguei o relatório ao prefeito eleito e à comissão de transição por volta do dia 15 de dezembro, foi isso, vereador Fabiano? Acho que sim, né? Então, a gente não tinha os dados, mas em novembro a gente estava fazendo mais de 150 partos. Inclusive de Conceição Mato Dentro, né? Então, a gente fazia partos para Lagoa Santa, estávamos fazendo para Vespasiano, para Conceição do Mato Dentro. Então, isso é um cartão de visita para o hospital melhorar. Então, está no projeto,
para que no ano de 2018 esteja na prioridade do hospital. A gente avança para a gente poder implantar a nossa maternidade. Eu agradeço muito, né, a presença, venha sempre, como o senhor fez na outra gestão, e quero que o senhor realize esse sonho do povo da cidade, que é a maternidade, que isso aí é doído. A gente teve a alegria de, em 2011, reabrir a maternidade depois de alguns anos fechada. Então, as pessoas nos cobram isso todos os dias. É uma missão difícil, mas eu penso assim, eu penso, vereadora, que se nós aumentarmos, se a gente conseguir fazer a quantidade de cirurgias eletivas que esse hospital tem capacidade, a gente volta com a maternidade. A cirurgia banca a maternidade, né? Então, agora, a gente não vai conseguir ter maternidade na cidade se a gente não começar com cirurgias ginecológicas. Então, primeiro, coloca uma equipe para a gente poder avançar, como foi feito em 2010, 2011, para reabrir a maternidade. Tudo tem um tempo. Obrigado, senhora. Muito obrigada, presidente. Com a palavra o vereador Fabiano. Boa noite, senhores vereadores, vereadora Aline, os funcionários dessa casa, os internautas que nos assistem, público presente, aqueles que nos ouvem. Primeiro, agradecer a vereadora Aline pelo ter convidado o Gilson para vir aqui. E boa noite especial a você, Gilson. Eu, antes de fazer alguns comentários aqui, corroborando com o que você colocou, eu estou muito feliz de te ver aqui hoje, porque o meio político de Lagoa Santa, acho que sempre colocou que haveria um desconforto muito grande, né? Então, o vereador foi ex-secretário de saúde sentado aqui com você. E a gente já teve a oportunidade de conversar algumas vezes. E eu sempre fiquei muito à vontade, muito feliz com a forma que a gente conversou. E quando nós tivemos a reunião na secretaria recentemente, o nosso presidente, o Juninho, estava até junto. E eu assumi um compromisso naquela época de fazer um reconhecimento público aqui. E eu estava aguardando esse dia que você viesse, porque eu queria fazer com a sua presença, antes de tecer alguns comentários. E para fazer esse reconhecimento público, eu tenho que comentar de um problema que eu sei que você está vivendo, que é em relação aos medicamentos. E aí, eu quero deixar claro aqui, até porque depois da eleição, quando tinha aquele movimento, né, do fechamento do pronto atendimento, eu cheguei para as redes sociais e pedi ao ex-prefeito, e longe de mim aqui cuspir no prato que eu comi, porque não é esse o meu perfil, mas eu nunca fui de concordar com coisas erradas. Talvez por isso que muitas vezes eu era visto como uma pessoa que mandava no governo, essas coisas que tentaram implantar em mim. Porque realmente sempre fui de bater de frente com algumas questões. E aí, em relação a esse fator dos medicamentos, eu ainda em dezembro procurei o prefeito Rogério Avelar, ele pode confirmar isso, eu encontrei com ele ao lado da Assembleia, antes de tomar posse. Falei, prefeito, o senhor não anunciou o seu secretariado, mas eu tenho ouvido falar que vai ser Gilson. Mas eu não vou antecipar em procurá-lo, até porque seria deselegante. Mas eu quero manifestar aqui a minha preocupação, porque eu tenho informações que vai ter problema de medicamento, que da forma que a transição está sendo feita, vai gerar prejuízo para os munícipes. Então, eu estou comentando isso aqui, que a falta desse medicamento que está vivendo, eu tenho convicção que não é um problema gerado pela gestão atual. Foi em virtude de algumas questões erradas durante o período de transição, em que caiu no colo. Eu estou dizendo isso porque eu vim a público em dezembro para dizer uma coisa, ainda em dezembro nas redes sociais, que o prefeito anterior não fizesse com o governo atual, porque nós recebemos a Secretaria de Saúde em condições de fazer gestão. Eu vim a público dizer isso, e foi fato. A transição foi feita, nós não tivemos nenhuma dificuldade em janeiro de 2013 de conduzir a gestão. Então, aqui o meu reconhecimento, Gilson, que eu falei que eu ia fazer isso, porque foi fato, você foi o secretário até dezembro, e assim como ninguém pode te dizer que eu nunca vim a público fazer crítica ao seu trabalho, porque eu nunca o fiz, até nas oportunidades que eu tive, eu elogiei a rede de saúde que Lagoa Santa teve, né, e tem ainda. Então, eu me sinto mais à vontade de estar fazendo isso aqui, porque eu me comprometi. Então, nós temos plenas condições de iniciar a gestão, e nós jamais embutimos qualquer problema em relação a isso. Aí eu quero fazer alguns comentários aqui, concordando, corroborando com você. Fiquei muito feliz quando você comentou aqui com o público que desde março de 2015 Belo Horizonte fechou a porta para Lagoa Santa. Então esse martírio, né, Gilson, já vem de algum tempo. Né? Porque muitas vezes a gente enfrenta dificuldades como você está enfrentando e cai nas suas costas e nas costas dos gestores uma responsabilidade que às vezes não é dele. Né? Então esse problema em relação à capital, que está sendo pior agora nessa crise econômica, isso é indiscutível. A questão econômica só piora a realidade que a gente está vivendo. E aí, em relação ao hospital,
e você tem toda a razão, eu quero me colocar solidário aqui. Eu tinha falado aqui na casa semana passada que eu ia encontrar com o Dr. Gilmar de Assis. Eu tive com o Dr. Gilmar na semana passada, e eu só vou reforçar tudo o que o Gilson disse aqui e o martírio que ele está vivendo. Eu tenho alguns documentos aqui do Ministério da Saúde que o Dr. Gilmar me entregou. Um aqui até nos dá uma esperança, né, Gilson? Um documento de 2 de março desse ano, onde a Cleusa Silveira Bernardo, que é subsecretária de Atenção à Saúde do Ministério, ela diz que vão fazer uma visita ao hospital para ver se o Ministério, eu estou resumindo o ofício porque eu não vou ficar lendo aqui para não tomar muito tempo, para ver se o Ministério libera mais recursos para o município de Lagoa Santa. Então, realmente, não tem como o município fazer gestão sozinho. Aí depois tem um problema dos 600 mil que o Gilson falou, como ele falou muito bem, o Estado prometeu colocar 600 mil aqui e não está colocando. Aí tem um ofício aqui do Governo do Estado de Minas Gerais, datado aqui de 27 de setembro de 2016, onde o Estado já dizia: estamos aguardando condição financeira e autorização do gabinete para voltar a pagar o convênio. E de lá para cá, ou já há muito tempo, não vem se pagando. Eu acho que é o que o Justo falou, a gente precisa de um esforço. O secretário de Estado, Sávio Souza Cruz, é do PMDB, então nós podemos juntar todo mundo lá e cobrar do Sávio. Por que paga outras cidades e não paga Lagoa Santa? Porque paga. É só a gente entrar no portal da transparência do Estado, tem repasse sendo feito para outros municípios. Então nós temos que entender o porquê que Lagoa Santa não está sendo atendida. Então, tudo isso que o Gilson está falando é real. Não dá para manter o hospital sozinho, só que a gente já vinha falando isso. E aí, Gilson, quero te agradecer quando você relembrou a fala na conferência. Porque por muito tempo disseram que a gente estava fazendo loucura aqui, construindo UPA lá na Vila Maria, PAN, na Vase, com o hospital para abrir. E eu sempre disse que não dá para funcionar, como você disse muito bem, não dá mesmo não. Para alguém que quer falar que tem que funcionar, tem que pôr dinheiro aqui, como o Gilson falou muito bem. Só que o prefeito, à época, com todo respeito a ele pegou o microfone da minha mão e me desmentiu. Agora, o prefeito é prefeito, secretário é secretário. Então, a gente cumpre ordens. Agora, a gente nunca defendeu que ia ter essas 3 portas de entrada. E não tem jeito mesmo. O UPA é uma ilusão há muito tempo. Né? É uma obra, o dinheiro que vem do governo federal não mantém de longe. Porque o caro da saúde é o quê? O custeio. Fazer obra é muito fácil. Agora, parede não atende o paciente, parede não tem humanização. A obra foi feita porque já existia isso previsto. Agora, de lá para cá teve uma crise econômica muito grande, e a ideia da obra não foi ter as 3 portas de entrada. Nunca foi dito isso. A ideia era fechar o PAN na várzea e, se houvesse condição financeira, abrir a UPA. Só que não há condição, como o Justo colocou. Não existe isso em lugar nenhum, uma cidade de 60 mil habitantes, com hospital, UPA e pronto atendimento, e 4 centros de especialidades e 20 equipes de saúde da família. Não há sistema municipal que comporta isso. De 60 mil habitantes, você me desculpa, eu desconheço, até te agradeço se você me mostrar. Quero conhecer o orçamento dessa cidade. Deve ter uma mina de ouro lá ou uma jazida de minério, porque... Bem, aí eu não vou entrar nesse debate aqui, porque tecnicamente, como o Gilson falou, a gente debate muito no plano técnico. Vontade a gente tem, agora sem dinheiro você não faz nada. Presidente, não é questão de ordem na casa, senhor presidente. Questão de ordem. Deixa eu só concluir a fala aqui, e depois for aberta as perguntas para o senhor, a gente pode discutir. Eu só preciso de concluir aqui. Não, eu não sei, eu só preciso pedir a licença para concluir a fala aqui. Né? E aí esse documento que eu falei aqui, que o doutor Gilmar entregou, eu vou encaminhar para todos os vereadores a cópia desse documento. E só para finalizar aqui, que foi uma coisa que a Aline colocou, que é um anseio da cidade em relação à maternidade. Maternidade custa em média uns 350 mil, né, Gilson? Não é, em média isso? Para manter ginecologista, pediatra, anestesista. Então, quer dizer, no mínimo para abrir a maternidade é 350 mil. Então, é o que o Gilson colocou, a gente tem que unir esforço para trazer mais dinheiro. Isso não é discurso de gestor mesmo, não. A crise já está colocada. E não existe só a saúde como política pública em nenhum município. Tem outras áreas que também carecem de investimento. Só na educação é depositado 25% de todo o orçamento. Se a gente somar 25% da educação com os 25% da saúde, porque nenhum município consegue gastar só 15%, só aí vai metade do orçamento da cidade. Obrigatório por lei. Só que o restante, segurança pública, bem-estar social... e outras tantas políticas públicas que são necessárias, cultura, esporte, lazer. Então, gente, o pacto federativo é uma ilusão. O dinheiro todo está concentrado no governo federal, e se a gente não unir esforços, isso não vai ser possível. E aí, Gil, só para te dar informação, o deputado Jorge Wilton, do PSB,
veio para o PSB agora, inclusive, ele já se comprometeu a destinar emendas para a saúde. Ele tem um compromisso conosco, inclusive nos respondeu através de mensagem. Falei, que bom, Jorge, você documentou para mim que está no meu WhatsApp. Então, tem um compromisso dele de trazer o estive com ele pessoalmente e fiz esse pedido. Então, quero te parabenizar. Fiquei muito feliz com a fala que você usou, que é essa que eu quero adotar. A saúde não tem partido, não. Na verdade, o nosso partido é a saúde. E tudo que for bom para o município, para a saúde, não tem dúvida que a gente vai apoiar e caminhar. Tá? Obrigado a todos, uma boa noite. Eu que agradeço. Vereador, depois da sua visita, eu fiz algumas reflexões. E eu falei assim, olha, agora, eu acho que o vereador Fabiano ele tem que colocar pelo menos uns 5 milhões de emendas na saúde, porque o senhor conhece o problema. Então, assim, a gente agradece a questão do deputado Jorge Wilton. E eu queria aproveitar, presidente, para poder... eu não falei de medicamento, foi proposital, porque eu estava aguardando um compromisso público do vereador, junto ao senhor, para poder falar isso. Então, eu quero esclarecer a questão dos medicamentos. É lamentável que técnicos da Secretaria Municipal de Saúde, a despeito de ter perdido uma eleição, não deram condições para que nós pudéssemos buscar medicamento. No dia 3 de janeiro, chamei a equipe e determinei que fosse ordenado do Fundo Municipal de Saúde 150 mil para compra de medicamento. Qual foi a minha surpresa? 2 fornecedores já estavam com problemas de fornecimento. E nenhuma medida foi tomada administrativa para que nós pudéssemos ter as condições. Tatiana Goulart, você estava lá no jurídico. As suas colegas fizeram maldade com o município. Aí a gente tem que trazer isso para público, porque o resultado de uma eleição não pode implicar na vida das pessoas. Em 2012, eu fui ao Secretaria de Estado, já com a eleição perdida. Eu fui e deixei em conta para o então vereador Fabiano Moreira 360 mil reais para comprar medicamento. Eu tinha o recurso agora, que não era para comprar medicamento, mas que eu poderia destinar a medicamento, recurso de saúde em casa, mas não tinha os processos deliberados no tempo e na ordem. Qual foi o esforço nosso? E aí isso é um problema, quem fez isso, você vai assumir a responsabilidade com quem? Com ninguém, que não tem nem com a sua consciência. Então, o que nós fizemos? Juntamos o governo, colocamos prioridade, fizemos então o processo de notificação das empresas, pegamos o nosso nível de relacionamento e nós conseguimos medicamento emprestado e mandamos buscar em Ouro Preto. Tomamos medicamento emprestado em Ouro Preto. Tomamos medicamento emprestado no município de Santa Luzia. Medicamento básico, diazepam, clonazepam, todos esses panos da vida. Hoje, nós estamos conduzindo o processo, 70% da nossa lista está lá, vereador Fabiano, garantido, mas 30% ainda está faltando. Infelizmente, não é por falta de recurso, eu não posso comprar. Fizemos um contato com a FURB de São Paulo, e hoje já temos uma relação contratual, já em andamento, para a FURB de São Paulo nos fornecer medicamento. Aí não precisa de licitação, mas não é todo, é 5%, 10% da lista. Fizemos uma relação de contato e agora vamos partir para a parte contratual para fazermos com a LAFEP, com o Instituto de Pernambuco. A gente tem que se virar nos 30. Tem que se virar, isso é problema nosso. Não é problema de quem não fez. Não é problema de quem não fez. Então, gente, eu quero deixar aqui, esse secretário não tem nenhum problema de relacionamento e de perseguição a ninguém. Mas aqueles que não foram honestos com as urnas, aqueles que não foram honestos em ficar lá, em cargo de confiança do povo, porque não foi do vereador Fabiano, que era secretário, não foi do Fernando, foi do povo, e que teve a coragem de fazer isso com a gente. Nenhum momento na relação de transição foi nos passado essa dificuldade com o medicamento. Ainda bem que a gente tem relacionamento.
Os medicamentos que nós conseguimos em Ouro Preto, se eles não tivessem vindo, eles viriam de Várzea da Palma. Que relacionamento a gente tem e nós vamos ligar. E eu não tenho a menor vergonha de pedir e falar que a gente não tem. Nós vamos fazer isso na medida do possível. Agora, a comunidade Lagoa Santa nos deu tempo. A nossa proposta é que a gente tenha a relação de medicamentos básicos e vamos construir. Isso aqui é um desabafo, gente. É um desabafo, porque lamentável. Eu tive uma postura republicana, eu tive uma postura ética, eu tive uma postura de respeito o tempo todo. Nós fizemos a transferência do PAN sem fazer nenhuma crítica à gestão passada. A minha relação foi absolutamente de cordialidade com essa cidade, de quem respeita o título de cidadão honorário. Agora, fazer isso com a gente não é justo, porque não fez com o Gilson, não fez com o Rogério Avelar, foi com a população que, por causa de um clonazepam, fica acordado a noite inteira, toma chumbinho e vai para o pronto atendimento. Isso é desumano, isso não é honesto. E todas as vezes que eu tiver um vereador que vir aqui e me inscrever nessa tribuna para falar sobre essas questões, eu não admito isso. Eu não criei nenhuma dificuldade em 4 anos para o governo que ficou. Não poderia ter criado essa dificuldade. E o pior de tudo é que eu ouvi nos corredores dizendo, vamos fazer isso para Gilson ser apanhado nas redes sociais. Eu sou concursado de carreira do SUS. O dia que eu não for gestor de Lagoa Santa, eu vou voltar para o meu emprego como eu voltei em 2013. Eu participei de um processo em que eu não estou com medo de redes sociais, eu não estou com medo de câmera, eu não estou com medo de nada, eu estou com medo das pessoas morrerem por falta de atendimento. Então, vereador, muito obrigado pela oportunidade de poder esclarecer isso aqui, que não foi vontade política. É muito triste você ter 150 mil destinado a comprar medicamento e você não pode comprar. Infelizmente, eu não posso fazer compra de medicamento se eu tenho de quem eu quero. Eu tenho uma regra. Então é isso. Muito obrigado pela oportunidade de esclarecer isso. Pela ordem, presidente, só um segundo. Ô, Gilson, só queria te pedir para você só esclarecer quem que era o secretário durante a transição, porque às vezes o público ainda confunde, né? Não. O vereador não era o secretário. O secretário era não era o vereador, o secretário era Ercílio. E o prefeito Fernando Pereira não tem nenhuma responsabilidade sobre isso. Quem tem responsabilidade é quem estava na secretaria e quem tinha um carro comissionado de quase R$5 mil. De quase R$5 mil. E que deu a ordem de fazer isso. E eu tenho certeza, as pessoas me falaram, a doutora Juliana Pontes falou assim, Gilson, esse foi um dos motivos pelas quais a Tatiane Goulart teve que sair da Secretaria Municipal de Saúde. Lamento que você não estava lá, porque você é uma ótima servidora. É uma ótima servidora e certamente teria colocado. Eu só acho que a gente não pode fazer isso com as pessoas. A gente não pode fazer isso. Eu não fiz isso em lugar nenhum. Já fui secretário de saúde de Diamantina, já fui secretário de saúde de Salinas, Várzea da Palma por 2 vezes, Lagoa Santa por 2 vezes. Eu nunca fiz isso. Eu nunca fiz isso. Agora, para dizer que é para eu apanhar nas redes sociais, que crueldade é esta? Que crueldade é essa com as pessoas? Eu apanhei hoje, amanhã ninguém lembra. Mas e a pessoa que morreu? Por causa de um clonazepam? E que seja esclarecido isso, e para mim esse assunto está encerrado, vereador, está encerrado, Câmara, está encerrado, comunidade, eu não tenho que ficar olhando para trás, eu não tenho que ficar olhando para esse tipo de gente, eu tenho que trabalhar e olhar para a cidade. E se tiver que tomar emprestado nos outros municípios, a gente vai pedir. É isso aí, muito obrigado. Agradeço ao Gilson. Somente para encerrar esse assunto de saúde, vamos passar para o vereador Leandro. Não, hoje o senhor não se inscreveu, não, seu José. Pois é, mas hoje o senhor não se inscreveu, não. Não, seu José, hoje tem mais pessoas para falar. Não, hoje não. Hoje não. Hoje não. Eu vou passar a palavra para o vereador Leandro. Eu vou passar a palavra para o vereador Leandro para finalizar o assunto de saúde, para a gente começar a tratar sobre o IPTU. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, vereadora Aline, a secretária Patrícia Velar, ao nosso secretário de saúde, Gilson Urbano. Gostaria de saudar também a sua secretária Anne, que eu vi ali. Boa noite. Ô, secretário, depois de tantas palavras tecidas aqui, de tantos elogios, enaltecendo a sua pessoa, eu acho que tudo foi dito aqui. Mas eu gostaria de salientar
que eu tenho visitado a Santa Casa, as madrugadas, esporadicamente, e eu achei muito interessante porque eu vi comentários lá de funcionários que você está sempre, ainda que fora do horário, né, à noite, de madrugada, você está sempre colhendo informações e sempre intervindo quando necessário. Então, assim, a gente vê o seu esforço. Quero te dizer que, lamentavelmente, tem pessoas, secretário, que, para ela, o bem-estar pessoal, ou o mal-estar, ou insucesso daquilo que sucede, isso para ele é prazeroso. Eu não consigo compreender esse tipo de ser humano. Na verdade, ele não é nem ser humano. Ele é alguma coisa ainda que precisa se tornar um ser humano. Em 2006, aconteceu um caso parecido desse, ocasião em que eu era motorista efetivo da prefeitura. Talvez o vereador Carlinhos vai se recordar disso. Um indivíduo, para querer prejudicar o governo do prefeito Rogério lá até então, jogou estopa e areia dentro do motor de ônibus para fazer transporte de crianças. E aí eu fui tomar conhecimento disso quando o prefeito fez a reunião e o próprio Rogério Avelar foi lá. E assim, ele ficou extremamente irritado com isso. Então tem pessoas, secretário, que elas ocupam determinadas posições, determinados cargos, e a gente sabe que infelizmente elas não são aptas nem capacitadas para estar ali. Principalmente com aqueles que lidam com a saúde e não têm o menor apreço pela vida do ser humano. Então, quer dizer, um ônibus desse que poderia ter provocado acidente, matado crianças, da mesma forma essa pessoa pensou só em fazer mal. Mas pode ter certeza que Deus vê tudo. E a vida que devolve para essa pessoa aquilo que ela plantou. Então, assim, eu te agradeço pela sua presteza, pelos munícipes que têm te ligado, não é só um, são vários que têm me dito, Leandro, eu estou achando super interessante que eu consigo conversar com esse secretário, ele atende a gente, fala com a gente, responde, liga lá, intervém. E assim, eu quero te agradecer, entendeu? E te pedir que assim, continue prestando esse serviço, continue prestando esse trabalho, que isso é muito interessante, a comunidade já está tão sofrida, e eu tenho certeza que quanto mais nós nos aproximarmos dela, mais satisfeita ela ficará. E o puxão de orelha aqui do ônibus, viu? Rogério não te contou, mas eu estive com ele, o deputado Léo Portela, na verdade, já me avisou há 3 semanas atrás que vai liberar a verba para a saúde aqui e me pediu que buscasse o norte para onde essa verba seria melhor aplicada. Aí eu sentei com o Rogério me fez alguns apontamentos, eu falei, Rogério, tudo bem, eu vou até aproveitar e conversar com o secretário Gilson Urbano, só que acabou que nós, né, tantas coisas e a gente acabou não deliberando sobre isso. Mas o puxão de orelha está registrado, viu? E a gente vai correr atrás aí, quem sabe na ambulância. Tá? Muito obrigado. Juninho, eu queria te agradecer, eu tenho um outro compromisso, mas eu sempre estou vendo e sempre esse senhor que se dirige aqui, às vezes de forma não muito respeitosa à minha pessoa, eu queria dar a ele a oportunidade para ele marcar uma agenda comigo na Secretaria Municipal de Saúde. Se ele não quiser ir lá, ele pode marcar no gabinete de qualquer vereador desta casa, que eu vou ouvi-lo. E se alguma coisa aconteceu com ele, certamente não estava na minha governabilidade direta, mas eu vou ouvi-lo com muita humildade, para poder corrigir percurso. É isso que eu quero colocar. Se, de forma alguma, esse senhor, em nenhum momento da existência dele, encontrou nesse secretário uma palavra que o colocasse menor do que ele é. Menor do que ele é. Embora as agressões venham, inclusive durante as carreatas eleitorais, mas nunca fui procurado. E agora eu coloco aqui à disposição. Se quiser fazer no gabinete do Carlinhos, se quiser fazer na secretaria, se quiser fazer aonde for, para eu poder fazer correção de percurso. E eu volto com essa lição para casa e com essa humildade. O vereador, o político na minha família não sou eu. É meu irmão que está no segundo mandato. Eu não tenho nenhuma vocação para chegar aqui e fazer discurso daquilo que eu não pratico. E esta casa, certamente, se me chama aqui é para isso. E eu vou estar aqui à disposição a hora que quiser,
para a gente poder falar de política de saúde. Agora, esse senhor, que eu não sei o nome completo, eu não sei o endereço, eu só sei que ele mora ali na região do Lundicéia, por ali, porque durante 2 carreatas fui muito agredido com a secretária Nila, dirigindo palavras ofensivas à minha pessoa, mas pode chover canivete na secretaria, eu posso estar bravo do jeito que for. Diz que eu sou muito bravo, mas quando o paciente chega, não é assim, Carlinhos? Não é assim, vereadora? Um dia ela falou bem assim comigo: o senhor é muito bravo com os funcionários, o senhor tem que ser igual o senhor é com os usuários, com os pacientes. Então, eu quero recebê-lo nessa condição. Muito obrigado a todos os senhores pela oportunidade que eu tive aqui dos esclarecimentos. Quero agradecer a todos da plateia e me coloco efetivamente como um servidor da saúde e do município de Lagoa Santa. Obrigado. Mais uma vez quero agradecer ao Gilson, secretário de Saúde. Peço a Deus que lhe acompanhe no seu caminho. Antes de convidar a secretária Patrícia Avelar, eu gostaria de pedir ao vereador Leandro que fizesse a justificativa do vereador Robertinho. Justificativa de ausência. Excelentíssimo senhor Antônio Carlos Fagundes Júnior, presidente da Câmara Municipal de Lagoa Santa. Com os meus cordiais cumprimentos, venho a vossa honrosa presença apresentar a minha justificativa de ausência para a reunião ordinária realizada no dia 28 de 3 de 2017, no plenário desta Igreja Casa Legislativa. Registro minha ausência nessa importante reunião, onde serão tratados assuntos de relevante interesse da população e contribuintes do município, pelo fato de me encontrar impossibilitado de comparecer, considerando um fato inédito e grandioso familiar. Desta forma, por tratar-se de uma oportunidade que contribuintes manifestam seus direitos de cidadania, conto com a compreensão de Vossa Excelência, demais pares, e para a condução dos trabalhos com rigor regimental, que norteia esta Casa Legislativa. Nestes termos, apresento justificativa de ausência, nos termos legais e regimentais, atenciosamente, termos em que requer deferimento e providências. Lagoa Santa, 28 de março de 2003, subscreve a vereadora Menenciano Pereira. Justificativa acatada. Eu quero parabenizar o vereador Robertinho pelo nascimento do seu neto, que Deus abençoe a vida dele. Eu gostaria de convidar a Patrícia, a secretária Patrícia, para sentar conosco aqui na mesa, ao lado do Dr. Nil. Patrícia veio hoje à nossa casa, agradeço mais uma vez, sempre vem a essa casa quando a gente a convida. Foi a pedido do vereador Paulo ADM, no qual quer fazer alguns questionamentos com relação ao IPTU. Eu gostaria de aproveitar e já fazer o convite do primeiro orador inscrito. Senhor Denis Costa Machado. Patrícia, obrigado. Denis, seja bem-vindo à nossa casa. Eu peço por gentileza que fale o seu nome completo e o local onde reside. Boa noite, senhor presidente, e os componentes dessa casa, demais presentes. Meu nome é Denis Costa Machado, moro em Belo Horizonte e trabalho em Lagoa Santa. Na realidade, hoje, assim... Doutor, só te pedir desculpa, tá? Pela leitura. Foi um erro ortográfico. Mas é um nome complicado. Escreveram errado aqui, daí a leitura errada, tá? Perdão. Oi? Denis Costa Machado. Isso. É um nome tanto complicado, por isso que a gente entende sempre, né? Antes de adentrar exatamente a questão do IPTU, eu só queria fazer uma pequena exclamação, é o seguinte. Hoje eu estou aqui representando a Colasa, que é a Associação dos Condomínios de Lagoa Santa, e ela vem sendo questionada frequentemente. Com relação ao aumento do IPTU. Até por isso, né, foi marcada essa reunião. E eu queria destacar com relação aos condomínios de Lagoa Santa, que eu não sei se todos têm essa ciência, todos sabem. Hoje, todos os condomínios de Lagoa Santa, eles são responsáveis pela manutenção das vias, pela limpeza das vias e pela coleta de lixo. E além desta manutenção, todos os condomínios pagam uma taxa anual. Hoje, essa taxa anual rende para a prefeitura mais de 1 milhão por ano. A gente viu o secretário aqui hoje falando da dificuldade de arrecadação, né, falta de dinheiro que a gente sabe que realmente tem. E os condomínios já pagam, desde 2014, se eu não me engano, essa taxa anual, que hoje é mais de 1 milhão por ano. Além de pagar IPTU, normalmente, como qualquer outro, né, um morador de Lagoa Santa.
Então, feito esses ressaltos com relação aos condomínios, as questões que a gente tem com relação à secretária, que a gente tem para fazer, é o porquê desse aumento expressivo. Existem aumentos na taxa de IPTU que geram em torno de 200% a 400% de um ano para o outro. Outro questionamento é, esses aumentos não poderiam ser feitos, às vezes, de forma escalonada? Estavam defasados, desde 2008 não tinha aumento de IPTU, mas não poderiam ser feitos de forma escalonada em alguns anos? E o outro questionamento é o seguinte, por que todo aumento expressivo foi para condomínios? Se a gente pegar a lista de aumentos, os maiores aumentos de 250%, 300%, 400%, foram somente para as propriedades constantes dentro de condomínio. Quer dizer, hoje eles já pagam, o IPTU normalmente pagam uma taxa anual, tem o custeio da manutenção das vias, da coleta de lixo, e tiveram um aumento maior e mais expressivo de 2016 para 2017. Então, esse é o questionamento da Colasa, porque ela foi muito questionada desde que o pessoal passou a receber a guia de IPTU, e são os esclarecimentos que a gente gostaria que a secretária fizesse a todos. Presidente, pela ordem. Eu só gostaria de agradecer a Patrícia pela sua presença. Tá bom? Boa noite a todos. Cumprimento o presidente, a qual cumprimento os demais vereadores. Dizer, vereador Paulo, que é um prazer, sempre que precisar, pode chamar, que eu tenho muita honra de estar nessa casa sempre esclarecendo, aquilo não só que as dúvidas dos vereadores, mas também dos munícipes. Para explicar efetivamente o que aconteceu na planta de valores de 2016, eu vou precisar voltar um pouquinho, até mesmo para os demais entenderem como é que foi o histórico do município nesse sentido. Desde realmente 2008, acho que foi a última planta que realmente teve uma grande revisão, a gente, enquanto prefeitura, tem muita dificuldade de aprovar novas plantas de valores. Então, nós passamos 2009, 2010 e 2011 realmente sem aprovação de novas leis. Em 2012, conseguimos uma aprovação na Câmara, mas já não tínhamos tanto, o intuito era um ano já em final de crise, tanta coisa. Nós tentamos passar um projeto onde ele previa um redutor, na verdade, de percentual de IPTU para aqueles bairros, para aqueles loteamentos novos que fossem nascer no município. Então, assim, um ponto-chave no entendimento disso tudo é a questão desse redutor, até então, nunca ter sido aprovado. Por quê? Quando o empreendedor ele, pega aí uma área rural, ele descaracteriza, ele faz todo o parcelamento de solo. Então, assim, do dia para a noite, na hora que tem essa descaracterização, essa área ela já tem uma valorização muito alta. E no momento em que ele faz ali o seu desmembramento, e faz a aprovação junto à prefeitura, historicamente a prefeitura sempre teve a seguinte conduta: vamos aprovar por um valor muito baixo, porque a gente sabe que nos primeiros anos, sejam eles para poder fazer a implantação, para poder fazer toda a questão de infraestrutura, isso pesa. Então, vamos aprovar por um valor baixo e a hora que realmente o empreendimento ficar pronto, onde o estudo estiver tranquilo, a gente faz a correção conforme determina a lei, a questão de valor venal. Só que, historicamente, a gente nunca conseguia fazer essas correções, principalmente nesses loteamentos que nasciam, como eu estou dizendo, de um desmembramento, passavam por toda essa aprovação. Então, muito fruto disso, muitos ficaram defasados ao longo do tempo. E a gente tem aí, assim, dentro da planta que foi aprovada no ano passado, alguns exemplos realmente de condomínios, vamos dizer assim, porque quando se aprova um loteamento, aí o empreendedor ele tem ali toda a característica do município, se aquilo vai ser conduzido como loteamento fechado ou não. Então, normalmente, a gente tinha situações assim de condomínios com valores muito baixos. E tínhamos situações de condomínios com valores altíssimos. O município reconhece aí também que, ao longo do tempo, mudando essa linha de raciocínio onde, olha, vamos aprovar com um valor bem pequeno e a gente vai aumentando conforme houver a valorização, e isso não acontecia. O município inverteu, falou assim, vamos aprovar pelo valor real e a gente aplica um redutor, para que nesses anos aí de implementação das obras,
pague um IPTU mais razoável para quando o empreendimento estiver pronto, ele venha a um valor, né, mais real. Então, fizemos isso na planta de 2012. Né? Trouxemos os loteamentos que eram novos naquela época, não os antigos, eles foram, fizemos uma proposta já com valor mais elevado. Só que, no projeto de lei, constava lá um redutor, nessa época, onde o redutor ele não foi aprovado pela Câmara. Né? E aí criou uma disparidade com alguns, ou seja, ficaram com valor alto, e a gente, né, reconhece que era alto, e devido a não aplicar o redutor, então tinha IPTUs altíssimos. Posso citar, né, o caso que era do Vitória da União, Residencial Vitória, do Gran Royale, que foi um condomínio que realmente entrou com um processo na prefeitura, e a gente ainda alegou, falei, olha, é o valor que está na planta, é o valor venal, a gente não tem como fazer nada administrativamente, por mais que a gente reconheça que, de repente, o valor está alto. Então, a gente tinha uma série de reclamações, né, nesse nicho assim, de condomínios, dizendo, olha, tem um condomínio tal que paga pouco demais, tem um condomínio tal que paga alto demais. Então, nós buscamos, e a gente já busca isso já há uns 4 anos, de equiparar, né? Equiparar no sentido de criar um critério e dizer, olha, qual vai ser o critério para a cobrança do IPTU nesse sentido? E, na verdade, desde 2013, que a gente vem mandando, na verdade, o projeto de lei para a Câmara, avaliando, na verdade, os condomínios, através de comissão, tudo isso, onde se estabeleceu qual que é o valor hoje de venda, né, real dos lotes desses condomínios. E aplicando sobre esse valor real 60% de desconto, ou seja, considerando como valor venal o correspondente a 60% daquilo que realmente vale o condomínio. E adotamos esse critério para todos os condomínios. Então, foi feito um trabalho, né, algumas reuniões com alguns membros. Pelo primeiro ano, a gente fez realmente uma comissão mais robusta, chamando mais pessoas, e se determinou realmente esse critério. Avaliou, né, a maioria realmente, assim, os condomínios, e aplicamos o critério de 60%. E tratamos pontualmente algumas distorções de alguns bairros que realmente estavam extremamente baixos. Que não estava gerando assim, nem R$100 de IPTU para bairros que hoje já têm uma estrutura mínima. Então, foram realmente alguns casos pontuais além do condomínio. Então, a explicação é que realmente foi tratado, né, todo esse nicho de loteamentos fechados, que ao longo do tempo, os critérios utilizados pela Prefeitura, eles foram, né, não foram os mesmos, para que a gente pudesse tratar de maneira igual, realmente, todos os loteamentos considerados fechados no município. Pela hora, presidente. Com a palavra, o vereador Leandro. Secretário, boa noite. Muito obrigado pela sua presença. Hoje a cidade, num todo, ela quer saber, de fato, o que é que aconteceu para que houvesse esse aumento exponencial aí do IPTU. Né? Você disse que houve algumas reuniões, né, onde vocês reuniram uma comissão? Sim. Você fazia parte da comissão? Sim. E essa comissão é que deliberava a respeito do valor do IPTU? Não só no ano, né, de 2016, mas a Prefeitura já tem essa conduta de se formar essa comissão, que eu me lembro desde 2008, né, desde quando eu estou lá, e anualmente a gente estabelece realmente uma comissão. E essa comissão, na verdade, ela discute, e dentro, né, participa dessa comissão, normalmente as pessoas que já trabalham no município com avaliação de imóveis quando você faz transferência via ITBI. Né, então, assim, é um grande parâmetro que a gente tem, porque o município, justamente por, né, ser aí de competência no município a cobrança do ITBI, então toda transação que ela é feita de maneira onerosa passa ao ITBI na Prefeitura e a gente tem esse conhecimento. Então, na verdade, a gente leva para a comissão os valores que a própria Prefeitura já aplica, né, na questão do ITBI como valor venal, e leva isso para a discussão. E a comissão, realmente, o papel dela é trazer, olha, a gente discorda, não discorda, e por quê? Né? É comprovadamente, através do documento, questionar o valor da Prefeitura. Mas a metodologia sempre foi, a Prefeitura abre, né, as reuniões, as discussões com aqueles valores que ela já fez pesquisa, já, né, tem um tempo trabalhando nisso para que seja discutido. E essa comissão ela é composta por quais pessoas da sociedade?
Historicamente, a gente tem servidores municipais, a gente tem representantes do Legislativo e representantes do segmento imobiliário, que é quem vai ajudar realmente nessa questão dos valores, historicamente. Muito obrigado. Crescimento. Eu perguntei se poderia ser feito de forma escalonada, esse aumento, em razão de ser bastante exponencial, né? E aí uma questão, até pelo que ela trouxe, se essa comissão, essas reuniões, essa decisão que foi tomada de forma conjunta, ao que parece, se for lavrada uma ata, se a comunidade tem acesso a essa ata? Não se pensou de maneira gradativa, né? Desculpa. Justamente porque a gente vem, como eu disse, né, ao longo dos últimos anos, tentando realmente ajustar esses valores. E planta de valores, na verdade, para aprovação, ela é sempre mal vista, né? Então, assim, se houvesse uma flexibilidade, é óbvio, né, de ser um assunto tratado com muita naturalidade, mas olha só, a gente vem desde 2008 tentando fazer ajustes, pequenos ajustes. E à medida que isso não veio acontecendo, o que a gente criou realmente foi um critério. Então, se eu criasse que fosse um outro critério, de colocasse, olha, vamos no primeiro ano colocar o que vale equivalente a 30, para no segundo ano colocar o que é equivalente a 50, para no terceiro ano colocar equivalente a 60, de qualquer forma eu estaria criando também disparidades com o restante da cidade. Porque se eu pego hoje bairros, por exemplo, vamos citar aqui, né, a gente está aqui no Lundicea, o Brant. Hoje aqui, a gente tem avaliação de imóvel, realmente uma avaliação de imóvel ele está em torno de uns 50% do que ele realmente vale. Se eu pego aí bairros como Várzea, né, bairros antigos que eu estou dizendo. Então, quando a gente coloca aí na ponta do lápis, esses bairros não estão dos 60%, mas eles já estão num critério que ele está muito próximo dessa regra. Né? Então, o que a gente realmente fez foi criar uma regra que ela fosse igualitária, né, entre as pessoas do mesmo segmento e que também eu não criasse uma distorção muito grande com os demais. É óbvio, né, que se a gente for olhar, eu estou citando aqui Brant, Várzea, mas se a gente for olhar alguns outros bairros, ainda tem uma discrepância muito grande. Mas para isso a gente tem que, um trabalho bem mais extenso, assim, de fazer recadastramento, de fazer tudo uma questão de geoprocessamento para se chegar a isso. Mas realmente comparando com boa parte dos bairros do município, eles já têm essa avaliação próximo do que seria aí de 40% a 60% do valor que vale. Então, qualquer critério que a gente criasse para fazer isso de maneira escalonada, a gente não ia criar realmente uma justiça, digamos assim, né, tributária com os demais. Desculpa. Quanto à ata com relação à comissão, se é feita uma ata, lavratura dessa ata? Desculpa, são feitas atas das reuniões, normalmente elas são encaminhadas junto com o projeto, mas elas ficam arquivadas no município e basta solicitar que a gente forneça. Sim, basta solicitar que a gente forneça cópia delas. Ok. Agradeço as respostas, agradeço, senhor presidente. Obrigado, boa noite. Não, já achei que ia ter mais perguntas. Questão de ordem, presidente. Com a palavra, o vereador Artilheu. Patrícia, boa noite, obrigado por estar aqui. Você disse que o projeto de lei da planta em 2012, né? 12. Ele tentava fazer um critério, né, de valor venal e que ele tinha os seus critérios também de redutores, não é isso? Para que fosse chegar ao valor, né? Ao longo de quanto tempo? Na verdade, assim, a planta de 2012, ela tratava os loteamentos que fossem aprovados novos, né, a partir daquele ano em diante. Então, ela trazia um desconto, um redutor, na verdade, de 90%, podendo vigorar por 2 anos, que é o período normalmente que leva para a construção, né, dessa obra, podendo ser prorrogado por mais 2, de acordo com a lei federal, realmente, que trata né, das questões das aprovações. Então, no máximo, por um período de 4 anos, que é o período realmente que está se colocando infraestrutura, para que a partir daí tivesse uma cobrança no valor normal. Na época, né, realmente, como eu citei aqui, foi o Gran Royale, que aí ficou assim, extremamente, muito próximo do valor venal, e a gente sabe que, né,
não é Lagoa Santa, né? No Brasil inteiro ninguém coloca realmente o valor venal como base de cálculo para IPTU. Não só o Residencial Vitória, tiveram uns outros, Ecovillage também ficou alto. Então, todos aqueles que realmente ficaram acima desse parâmetro, agora a gente, né, ajustou. Então, realmente, tem condomínios que tiveram um aumento extremamente expressivo. A gente tem o Trilhas do Sol, é um que teve assim, né, assim, a nível de percentual, acho que foi um dos que teve um maior aumento, porque ele, por exemplo, tinha sido aprovado por, acho que, R$ 9,00 o metro quadrado. Então, assim, o IPTU do Trilhas do Sol era R$ 100,00. Né, um lote no Trilhos do Sol estava sendo avaliado pelo município a R$ 9.000. Isso, né, ano passado. Então, assim, era uma distorção muito grande. Assim como, né, outros, a gente teve, sem ser condomínio, a gente também mexeu no bairro Chalimar, que é um bairro que também estava sendo, né, muito, assim, muito baixo o valor. A gente ajustou, porque lá hoje já tem uma condição de infraestrutura diferente. E a gente fez alguns ajustes realmente nesse sentido. Mas o redutor, né, especificamente em 2012, ele causou realmente em alguns bairros, né, um valor extremamente alto. E agora, né, no ano de 2016, que o município fez e, né, teve a participação, né, de pessoas do Legislativo, a gente conseguiu a aprovação, né, no texto original da lei, com os redutores, inclusive com a sensibilidade da Câmara de aprovar que a gente pudesse ter uma flexibilidade de valor através de comissão, né, uma comissão constituída, né, pelo município, justamente por enfrentar isso, né? O caso, estou dizendo o Gran Royale como exemplo, mas assim, eles tinham um imposto muito alto, a gente reconhecia que era muito alto, mas a gente não tinha ali a liberdade administrativa de poder abaixar, porque eu tinha um valor específico na lei. Quando eu ia para o valor de mercado, aquele valor não era acima, mas era muito próximo, né? Então a gente não podia fazer isso. Então, nesse projeto de lei, inclusive, que foi aprovado, a gente tem a possibilidade, por comissão, de todo requerimento que entrar, né, de todo recurso que entrar, administrativamente, se a gente realmente justificar, a gente poder abaixar o valor para chegar realmente no que seria um valor justo dentro, né, do parâmetro do valor de mercado. E também, às vezes, de majorar, né, assim, de perceber realmente, ao longo do tempo, esses valores que estão muito pequenos, de, através da comissão, a gente poder realmente fazer também algum tipo de reavaliação, né, à medida que não é aprovado, à medida que acontece realmente alguma obra de infraestrutura que venha valorizar aquele imóvel, e para não acontecer realmente essa defasagem ao longo dos anos, que acaba gerando isso, né? Toda vez que você tem realmente uma planta que ela é atualizada, que você consegue colocá-la um pouquinho mais justa, ela causa desconforto, e às vezes muito desconforto, dependendo, né, do bairro e da situação. A lei aprovada ano passado, então, dá à comissão esse poder de fazer esses ajustes atendendo aos recursos. Sim. Há uma disposição hoje do Poder Executivo, do setor de arrecadação de impostos, em atender o pleito desses condomínios, em entender que realmente está expressivo, está demasiado o aumento, que não condiz, né, com a situação econômica que nós estamos vivendo? Como é que está isso? Vocês estão recebendo, estão abertos, estão tratando disso, já que a comissão tem esse poder agora, que a lei municipal ano passado deu, vocês estão acolhendo isso, estão abertos a isso? Alguns recursos, né, já foram protocolados no município, a gente tem avaliado, mas assim, como eu coloquei aqui, né, o critério dos 60%, de tratar realmente todos os condomínios de uma maneira, né, igual, eu acho que isso é extremamente complicado de acatar, né, uma forma de recurso, porque você cria realmente uma disparidade com os demais. O que a gente tem avaliado nesses recursos é se realmente no trabalho da comissão não houve, às vezes, né, a atribuição de um valor equivocado. Então, assim, se houve realmente para determinado condomínio a atribuição de um valor que ele não representa os 60%, mas ele representa mais do que isso, a gente pode fazer essa revisão. Mas fazer a revisão do critério, isso, inclusive, pela própria lei, a gente não pode fazer. Não, eu não digo fazer a revisão do critério. Eu entendi, é só deixar claro, assim, nesse sentido, né? A gente não pode mudar o critério. Então, assim, sendo, né, estabelecido, acompanhado o critério que foi estabelecido, a gente pode sim fazer revisão se a comissão, naquele momento, atribuiu com 60% um valor que represente mais do que isso. O procedimento para os condomínios que se sentiram aí extremamente prejudicados com os aumentos de 300%, 400%, para o poder público, qual que é o procedimento para ele adotar, apresentar esse recurso e pedir a revisão desse valor, já que a comissão é competente para isso?
né, através de processo realmente aberto no protocolo da Prefeitura. Os documentos necessários eles estão, né, disponíveis no site. Entrando lá e procurando o setor de protocolo e os documentos para requerimento, só ver lá revisão de PTU. Né, anexando esses documentos e fazendo a abertura, a gente vai fazer a avaliação de tudo. Entendendo até, né, que alguns recursos já entraram de alguns condomínios. Então, a gente, inclusive, caso entenda, né, que seja um erro realmente, uma questão de avaliação da comissão no critério, a gente até tem a intenção de refazer como um todo. Mas também, assim, como é muito pontual, né, então, por exemplo, o município, quando atribuiu o valor de metro quadrado, ele pegou de padrão os lotes daquele condomínio. Então, assim, existe um condomínio que o lote padrão dele é 1.000 metros quadrados. Então, quando a comissão fez, né, a avaliação, ela tomou como padrão aqueles 1.000 metros quadrados. Só que pode acontecer, muitas vezes, dentro daquele condomínio, né, às vezes, realmente, na hora do desmembramento, em função de ter um lote de 3.000 metros quadrados. Então, nesses casos, né, onde realmente o padrão de lote foge, né, daquele padrão normal do condomínio, eu tenho certeza que o valor ficou bem acima. Só que a gente não tinha como realmente, com os instrumentos que a gente tem, né, sem um geoprocessamento, sem uma coisa, realmente estabelecer pontualmente esses valores. Então, assim, nesses condomínios, né, principalmente, que os lotes eles fogem do padrão, realmente acima, eu já reconheço e digo que realmente, né, até oriento realmente a entrar com recurso, porque a probabilidade da gente acatar é muito grande. Isso acontece. Em todos os condomínios a gente vai ter realmente essa situação, né, daqueles que os lotes realmente, às vezes, na linha limite ali do condomínio, ele fica com uma metragem diferente do padrão. Esse é um caso que realmente, né, oriento a entrar, porque com certeza vai ter essa distorção. Realmente entrar, né? Procurar para a gente fazer uma avaliação hoje você pontualmente do já temos muitos recursos apresentados à Secretaria de Fazenda? Na verdade, eu não sei exatamente quantos, né? Eu tive uma conversa hoje com a equipe que trabalha comigo, ela colocou, olha, está chegando aqui alguns, já tem em torno de uns 20, eu não sei dizer exatamente quais os condomínios, mas que já deram a entrada. A comissão tem prazo para rever e responder a cada recurso? Não, na verdade, muito em função do volume, né, dos processos de revisão, que normalmente, né, em função de ser crédito tributário, as pessoas têm até 30 dias após o vencimento. Então, assim, o PTU vence dia 20 de abril, então até dia 20 de maio, né, pelo prazo da lei, as pessoas têm aí esse prazo para poder entrar com recurso impugnando o lançamento. Então, é muito em função do volume de processo, né? Então, assim, se não são tantos, a gente aí acredita que num prazo máximo, sendo esse tipo de recurso que não demanda realmente uma vistoria no local, a gente acredita que com uns 30, 40 dias a gente consegue responder. Mas sendo recurso que demanda realmente ir ao local, fazer vistoria, né, e verificar, isso vai depender realmente do volume de processo. Ok, obrigado. A palavra vereador Paulo da DM, logo após o vereador Carlos Alberto. Patrícia, eu gostaria de fazer duas sugestões. Primeiro, tudo aquilo que se envolva condomínio, se possível, está convidando o representante da Colasa, que são cerca de 28 condomínios. Perfeito? Outra coisa, eu sei que a metodologia utilizada foi em questão do valor venal do lote, correto? Mas como sugestão, acredito eu que deveria ser criado um índice de aumento anual. Como a senhora mesmo disse, ele tem aqui no Tilhas do Sol, ele teve aumento de 768%. E na situação do mercado, chega a ser até assustador. O cidadão faz o orçamento para a casa dele, faz o orçamento anual e chega com esse PTU com aumento expressivo, que pode, inclusive, gerar inadimplência para a própria prefeitura. Então, minhas sugestões são essas. Primeiro, procurar a Colasa e, segundo, criar alguma metodologia que seja mais viável para o contribuinte. Tá bom? Né, com relação à participação da Colasa na comissão, né, fica aí o registro. A gente, inclusive, pretende agora, no mês de abril, estabelecer uma comissão permanente. Então, não só essa casa vai ser, né, convidada a indicar nomes para participar da nova comissão, mas eu me comprometo a mandar para a Colasa.
né, especificamente assim, eu vejo o Trilhos do Sol, a gente gosta de citar de exemplo, porque assim, por mais que o aumento a nível de percentual, vereador, foi expressivo, 700%, a gente gosta muito de comparar, na verdade, né, com os demais bairros da cidade, porque tudo bem, né, o Trilhos do Sol de repente pagava um impulso de R$100, né, passou a pagar o impulso de 550. Então assim, é um aumento considerável? É. Mas a gente pensar, por exemplo, né, que o morador também que está aqui, como eu disse, né, no Lundicéia já paga R$600, R$700 há muito tempo. Então, assim, né, talvez naquele momento, a nível de percentual é muito alto, mas a nível de valor de mercado e a nível mesmo, às vezes, de capacidade de contribuição, se a gente for olhar, não é tão exorbitante assim o valor que está se pagando justamente por esse critério, de ficar tantos anos criando essa discrepância por ter aprovado no valor muito pequeno. Não é o caso, né, de outros bairros e de outros condomínios, né? Eu sei que Vivendas, sei que inúmeros outros tiveram assim, um aumento extremamente expressivo e aí, de repente, a gente tem que ter um olhar, né, diferenciado do que, por exemplo, né, o Trilhos do Sol. Então, a gente vai se ater muito a não ter essa linha de quantos % aumentou, porque senão a gente continuaria com a discrepância, né? Se eu tenho hoje uma distorção entre todos, e se a gente colocasse assim, vamos aumentar então 25% de todo mundo, a discrepância continuaria acontecendo. Então, esse fato de uns tiveram mais e outros menos, isso realmente precisava acontecer em algum momento, né? Mas realmente de avaliar aí cada caso para ver, né, como é que ficou. Com a palavra, o vereador Carlos. Boa noite, Patrícia. São duas perguntinhas básicas, porque eu estou vendo que teve uma distorção, né? O exemplo foi Trilhos do Sol. Quando dá aprovação, esse valor venal, é a prefeitura que estipula ou é o empreendedor lá no momento da aprovação do empreendimento? É a prefeitura que estipula. A prefeitura, né, manda a lei para a Câmara através da planta de valores. Entendi. Sempre por parte do Executivo. Tá. A segunda questão é o seguinte, no caso do recurso aí, que pode ser proposto, ele é o indivíduo, o proprietário individual do imóvel ou é o condomínio que vai fazer em conjunto para todo mundo? Como que é o critério? Como eu coloquei, existem, né, as duas situações. De repente, a comissão errou no critério, né, de ter atribuído para aquele condomínio um valor, né, que tivesse fora aí desses 60%, então assim, aí a associação ela pode entrar sem problema nenhum, não só né, a Colasa não citando, mas citando os condomínios, assim como cada um deles existe uma associação, né, específica de cada um que cuida, né, do interesse de todo mundo, mas também individual, porque como eu disse, né, às vezes a pessoa ela tem um lote de 1.000 metros, o outro tem um lote de 2.000 metros, então eles não são tratados de maneira igual. E neste momento, né, no momento da planta, acaba que o valor ele fica o mesmo para todo mundo. Então, assim, eu acho que as duas situações, né, aquele realmente tem que conferir o carnê, ver se os dados estão corretos, ver se realmente, né, condiz com o que ele tem em casa, realmente, né, construído, se é lote vago, se não é. Então, tem que dar uma conferida nisso e, se for o caso, entrar individualmente. E agora, questionando realmente o valor venal, né, do imóvel, do empreendimento, pode ser pela associação ou individualmente, das duas maneiras. Obrigado. Mais algum vereador? Vou pedir ao vereador Leandro que convide o próximo orador inscrito. William Jorge Silva Santos. Boa noite, William. Seja bem-vindo à nossa casa. Por favor, nome completo e residência. Sim, Travessa dos Pássaros, Travessa do Sabiá, Morada dos Pássaros. Meu nome é William Jorge, eu sou comunicador de rádio, sou advogado, pós-graduando em Direito Tributário. Veja bem, senhores, primeiro uma alegria estar aqui, porque nós reconhecemos vocês como autoridades que são a primeira autoridade de todas, a nossa oração do Pai Nosso, onde nós falamos Pai Nosso. Glória a Jesus Cristo. Veja bem, irmãos, o que nós discutimos aqui até agora, né, com todo respeito ao secretário, nós não falamos da legislação tributária e nós não falamos da Constituição do Brasil. E eu não venho aqui hoje, de forma alguma, para advogar
advogar nem de um lado e nem do outro. Eu só venho aqui para tentar demonstrar para essa Câmara e demonstrar para os consumidores o que está sendo feito aqui. E no momento em que se fala de dinheiro, a perda dos valores de Lagoa Santa, elas podem ser muito altas. E eu vou tentar explicar isso. Veja bem, nós temos no IPTU a competência do município pela Constituição brasileira. Esse é o artigo 156 da Constituição. O parágrafo 1º do artigo 156 vai nos indicar o IPTU real. O IPTU no qual é mais fácil da gente se identificar pelo dia a dia. Eu vou tentar explicar isso tudo numa linguagem simples e não numa linguagem do direito. Se hoje nós temos aqui, esse caminho aqui, que não tem nada, eu monto uma casa ali, por aquela casa eu vou ter o meu tributo a ser pago. Mas à medida que eu tenho um supermercado, na medida que eu tenho uma drogaria, na medida que eu tenho um estacionamento, na medida que eu tenho um hospital, esse é o tributo real, fiscal, que tem função arrecadatória para aquela comunidade ser mantida em razão do poder público. Porque o conceito de tributo é o seguinte: tributo é eu entregar para a administração